Boa noite a todos! Hoje é mais um dia de webinar, aqui da nossa série de webinars da RSK, onde o meu objetivo é ensinar para vocês tudo que eu puder, não só da RSK, mas de blockchain também, para que a gente possa cada vez mais ter o blockchain espalhado no mundo e mais coisas acontecendo aí no blockchain. Hoje, especificamente, a gente vai falar das Truffle Boxes. É um tema um pouquinho mais para desenvolvedores, mas os iniciantes podem acompanhar também. Então, boa noite a todos. Boa noite, Tarcísio, que está aqui com a gente. Aos outros participantes também. Daqui a pouco eu vejo os nomes. Bom, o que a gente vai ver hoje? Vou falar rapidamente da RSK, como eu sempre falo, só para as pessoas que estão iniciando, que estão vendo a gente pela primeira vez. Depois, a gente vai falar das Truffle Boxes, o que é, como é que funciona essas caixinhas de trufas, e de 3 especificamente. Eu vou fazer com vocês a Starter Box, então se preparem, pode preparar o computador para a gente fazer junto. Depois, eu vou mostrar a Token Box. A Token Box, ela está no forno, já ela vai estar no site oficial da RSK. E a Pet Shop, que é uma Truffle Box da Truffle oficial, que a gente faz também para mostrar que a gente pode utilizar qualquer uma das Truffle Boxes. Enquanto eu estou falando, eu vou sair da apresentação para passar duas coisas para vocês. Eu vou passar o link do pad, que é onde eu vou colocar os comandos. Então, tá aí o link do pad para todo mundo. E no pad, a gente tem aqui as primeiras instruções, então, aí para vocês. Todos os nossos contatos do portal de desenvolvedores, YouTube, Twitter, webinars, o conteúdo que está específico em português. E eu já vou colocar aqui no pad o que eu gostaria que vocês instalassem antes da gente começar. Então, enquanto eu explico as coisas, quem não tem instalado pode instalar os pré-requisitos, que é o Node, e com o Node instalado, aí você vai instalar o Truffle. Estes são os nossos pré-requisitos. Então, voltando para a nossa apresentação. A gente estava aqui. Bom, o que é a RSK? Eu já contei para vocês nas outras vezes, vamos só revisar. A RSK ela é um blockchain que ele te proporciona, te possibilita executar os mesmos smart contracts que a gente executa no Ethereum. Porque a máquina virtual da RSK, que a gente chama de RVM, né, equivalente a EVM, que é a Ethereum Virtual Machine, e aí a gente tem a RSK Virtual Machine, uma é compatível com a outra. Então, a RSK ela surgiu até baseada na EVM feita em Java inicialmente. Porque o blockchain do Bitcoin, inicialmente, ele não tem uma estrutura de smart contract que seja Turing Complete, que a gente possa executar programas, enquanto que o Ethereum tem. E a RSK, ela tem essa estrutura, então, que você pode utilizar os programas aí, fazer os smart contracts da rede Ethereum, numa rede que está baseada na rede do Bitcoin, porque o blockchain da RSK, ele é também validado pelos mineradores de Bitcoin. Então, a gente tem o hash power do Bitcoin, que ele é maior, mais poderoso aí, e se a gente está falando de mais validadores, a gente está falando de uma confiança maior na rede do que da rede do Ethereum atualmente. Então, essa que é a grande diferença. E eu não sei o quanto vocês estão acompanhando o que aconteceu da semana passada para cá. Bom, domingo o Bitcoin foi lá para cima, né? Subiu, foi às alturas. Mas, umas 2 semanas mais ou menos, que o valor do gas em Ether já estava caríssimo. Só para lembrar o que é o gas, quando a gente executa um smart contract, quando a gente publica um smart contract, é computado o quanto a gente vai gastar em gas. Seria mais ou menos assim, eu quero ir daqui até Santos, quantos litros de gasolina eu preciso?
Então, esta é a quantidade de gás que eu preciso. Aí, eu sabendo quantos litros de gasolina eu vou gastar, eu tenho que multiplicar isso pelo valor do preço do litro de gasolina, que já tem umas 2 semanas aí, um pouquinho mais na rede Ethereum, esse preço subiu muito, em função das transações de DeFi. Tem muita operação acontecendo na parte de Decentralized Finance, e as pessoas querem que as suas transações sejam validadas, sejam incluídas nos blocos mais rapidamente. Então, para isso, elas pagam mais, elas pagam um preço de gasolina maior. E isso vai inflacionando o preço, então as pessoas acabam pagando cada vez mais, e o preço o gas price do Ethereum está muito alto. Então, na semana passada, eu já estava com um pessoal em alguns grupos tendo umas discussões sobre a diferença de custo entre o Ethereum e a RSK. E até eu tinha esquecido que a gente tem um site, lembrei aí no início da semana, a gente tem o RSK Gas Station, que ele faz essas comparações. Então, só para vocês terem uma ideia, nos últimos 15 dias, dá uma olhada. O preço, essa linha verdinha aqui embaixo, é o preço, é o gas price na rede da RSK, já convertido em dólar, em centavos de dólar. Este azulzinho aqui, ele é o preço na rede Ethereum. Esses 20 centavos já estava um pouco caro, tá? Já não era tão barato assim, não. Antes já foi muito mais barato. Só que esse valor, ele foi aumentando em função da demanda das transações da rede Ethereum, e ele foi aumentando também porque o Bitcoin subiu muito esta semana, mas o Ethereum já estava subindo semana passada. Então, ele já começou a subida dele antes. Então, conforme aumenta o preço do litro de gasolina, e imagina assim, ainda para entender essa história do preço de gasolina, a gente aumentou o preço do litro de gasolina e o preço de gasolina está atrelado ao dólar. Então, também aumentou o dólar. Então, o preço, ele acaba aumentando exponencialmente, ele aumenta mais que em dobro, né? E é isso que aconteceu aqui. Então, a gente tem que o preço, o gas price na rede Ethereum, ele aumentou pela demanda das transações, e ele também aumentou porque o valor do Ether subiu, mais ou menos praticamente, mais que dobrou, essa que é a verdade. A gente pode falar isso aí, nos últimos tempos. Então, em função disso, ó, chegou a quase, para quem estava pagando 20 centavos há 2 semanas atrás, pagou uns 55, aí ontem, dia 28. E até em função disso, mais gente tem conversado comigo para entender, tá, e aí, eu estou precisando de uma alternativa para os meus smart contracts. Então, realmente, eu consigo colocar meus smart contracts na rede da RSK, eu não vou ter que mudar nada no smart contract? Não, não vai. No smart contract você não vai mudar nada. A única coisa que você vai mudar é a configuração da rede aonde você vai publicar o smart contract. É simples assim. Então, eu trouxe o Gas Station aqui para vocês. Eu vou colocar lá no nosso pad também, para vocês darem uma olhada, então, das diferenças das transações, quanto que está o Ether agora, quanto que está, esse aqui eles são preços de hoje, acho que não desse exato minuto, tá? Mas são preços de hoje. E a diferença aí de um para o outro, a gente está falando de 1.800% das transações na rede da RSK serem mais baratas que na rede Ethereum. O da RSK, essa linha ela parece reta, mas ela não é. Aumentou um pouquinho, porque o Bitcoin aumentou. Mas isso aqui aumentou muito menos do que o que aumentou na rede Ethereum. Deixa eu colocar esse link lá para vocês. Então, aqui está a Gas Station para todo mundo. É isso aí. Aí está, então, a Gas Station. E vamos continuar mais um pouquinho. Eu quero falar, tem mais uns 2 slides antes da gente ir para a parte prática. Próximo slide. O que são as Truffle Boxes? As Truffle Boxes, elas existem desde que eu conheço o Truffle em 2017. Eu acho que realmente eles criaram ali quase que juntos. E a ideia é uma forma de facilitar a vida, principalmente de quem está começando, para você criar um projeto, para você ter um modelo de projeto prontinho já na estrutura do Truffle.
E tem um Truffle Box para todos os gostos, né? Tem aqui o site das Truffle Boxes. Eu sou apaixonada aí por esse projeto. Gosto muito do pessoal da Truffle mesmo. E eu vou mostrar para vocês, então, Vou entrar no site direto, tá? É mais legal mostrar para vocês o site. Eu mudei de slide. Então, aqui. As Truffle Box também estão aí para vocês. E aqui estão as Truffle Box. Eu estou com uma específica, deixa eu entrar no geral. Esse é o site das Truffle Box. Aqui, quando a gente vem nesse site, a gente vê um montão de boxes que já existem, que são exemplos de projetos que você pode usar como base para fazer os seus. Os nossos da RSK, eles estão no forno, a gente já está com tudo pronto com o pessoal do Truffle para publicar aqui. Então, em breve, eles vão aparecer aqui nessa lista também. Vai aparecer um monte, igual, por exemplo, a gente tem do Azure, que eles publicaram um montão. A gente também está com um monte pronto para publicar. Aliás, os nossos já estão aqui. Eu que não tinha visto ainda nessa parte de baixo, eles estão mais rápidos do que eu. Então, a gente já tem aqui os nossos boxes publicados. E tem de tudo, né? Tem do Kaleido, tem muita coisa. Do Flash Loan, da Aave, quando eu estava falando de DeFi, ó, isso aqui é super interessante para vocês. Esse não é novo, não está aqui há muito tempo, não. Então, a gente tem um monte de Truffle Box aqui. E eu vou mostrar alguns desses para vocês. Como eu falei, dos que estão aqui, então, eu já posso mostrar. Eu tinha um slide, mas eu vou mostrar aqui direto, né? A gente tem, então, o Starter, que é o que eu vou fazer com vocês. Tem um com front-end em React, outro com front-end no React Express, outro com Next. Tem um que não está publicado ainda, que está comigo, que é para um token, ele é prontinho, o Truffle Box, que você vai fazer o unbox e já está com a estrutura inteirinha com o OpenZeppelin para você utilizar o OpenZeppelin e fazer seu token. A única coisa que você precisa fazer é definir o nome, símbolo e casas decimais do token. Tá super legal esse também. Esse tá no forno, vai sair já já. Então, esses são as Truffle Boxes que a gente tem aí para mostrar para vocês. Vamos para nossa parte prática, então. Vou fechar esse carinha aqui. Vou para o pad, porque agora eu começo a colocar os comandos, as coisas que a gente vai fazer. Antes disso, deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida aqui. Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo aí, pessoal? Legal. Bom, acho que está em ordem, né? Vou continuar, então. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou criar um diretório para fazer um projeto com vocês, para fazer o unbox. Então, imagina que eu vou descompactar um projeto do Truffle, e para isso eu preciso ter um diretório meu vazio. Eu vou criar esse diretório aqui, o Starter. Eu vou fazer isso no meu diretório C/RSK, lembrando a vocês que eu estou fazendo isso no Windows. Então, vamos lá. Estou criando o RSK Starter. Agora eu vou para o meu diretório. Então, aqui estamos no RSK Starter. E eu farei o unbox da nossa Truffle, da nossa caixinha inicial aí, do nosso Starter Box. Então, aqui está o Truffle Unbox e o caminho da Starter Box. Então, todas as boxes da RSK, elas estão no RSK Smart, e aqui vão estar os caminhos delas, tá? Esse projeto, no caso do Starter, ele até que é rápido. Se vocês tentarem os outros, ele demora um pouquinho mais, porque quando a gente está fazendo o unbox, ele não está simplesmente baixando o projeto, ele já está baixando o projeto e instalando dependências. E essa instalação de dependências, ela costuma demorar um pouquinho. No caso desse aqui, por exemplo, ele está instalando o HD Wallet Provider,
que é o que a gente precisa para conectar o nosso Truffle na rede da RSK. Então, é isso que ele diz que ele está fazendo download, mas agora ele já está na fase de fazer a instalação das dependências. Isso que demora um pouquinho. Quando a gente faz isso por exemplo, para as que tem front-end, demora mais, tá? Então, realmente, você põe um unbox ali, não se assuste, não ache que ele travou, pode até ir tomar um café e voltar, que ele está fazendo. Olha só, terminou então o download, a box está prontinha, e agora eu vou ter uma estrutura de diretórios aqui. Por exemplo, eu quero ver isso no Visual Code. Então, code ponto. Ele abriu na outra janela, deixa eu trazer ele aqui para vocês. Então, aqui está. Ele abriu essa estrutura aqui. Eu tenho isso é a estrutura do Truffle, tá? Então, o Truffle, um Truffle Box ou um projeto Truffle, aí nem precisa ser um Truffle Box, porque se você faz um Truffle init, é exatamente a mesma coisa. Você tem essa estrutura. Você tem um diretório de contratos, onde você vai colocar o seu Smart Contract. Um diretório chamado Migrations, onde ficam os arquivos que fazem a configuração da publicação do seu Smart Contract numa rede, seja ela qual for. O Node módulo são as dependências, era essa parte que ele estava demorando para fazer. A gente pode fazer testes automatizados, testes unitários utilizando o Truffle, isso é super legal, ajuda muito. E aqui na parte de baixo, então, a gente tem o Truffle Config, é que agora eu preciso diminuir, né, que vocês não vão ver nada. O Truffle Config, ele é o arquivo onde eu configuro as redes. Lembra que eu falei do HD Wallet Provider? É ele que eu estou utilizando para fazer a conexão. E aqui eu tenho pronta a conexão para a mainnet, onde eu precisaria de RBTCs, no caso da rede da RSK não é Ether, é RBTC que a gente usa. E no caso da testnet, eu preciso de TRBTCs, que são os RBTCs de teste. Isso a gente vai fazer depois, eu vou mostrar para vocês, aqui a gente vai colocar o nosso mnemônico, que gera a nossa carteira, então depois eu já tenho uma pronta aqui para mostrar para vocês. Agora, repara, tá prontinho. Essa box, ela vem com um Smart Contract para vocês testarem. Eu sempre uso o register, que é aquele que eu faço um registro de uma informação, que pode ser qualquer coisa. No caso das boxes, a gente está usando um contrato chamado Simple Storage, que também é super conhecido aí no meio Ethereum, onde a gente tá guardando, tá armazenando um número, um inteiro sem sinal. E é a mesma coisa dos outros. Eu tenho uma função set, que vai salvar o número na variável storedData, e uma função get, que vai mostrar, que vai retornar o número que está armazenado. Simples. Como eu falei para vocês, no Migrations, eu tenho o Deploy Contracts, que são as instruções para fazer a publicação desse Smart Contract numa rede. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou guardando até numa constante a definição do Simple Storage. Com esta linha aqui, o Truffle encontra o Simple Storage.sol e se vira. Ele faz isso para você. E aqui eu estou dizendo, então, para ele utilizar o modo deployer do Truffle, fazer o deploy, que é a publicação, do Simple Storage. Simples assim. Para quem não conhece projetos do Truffle, repara que tem mais duas coisas diferentes aqui. Esse migrations.sol, ele é um smart contract padrão do Truffle, que ele é utilizado para fazer o controle das migrações. Então, cada vez que a gente faz um deploy, ele guarda aqui qual é o endereço e qual é a última versão do Smart Contract. Da mesma forma, antes da gente fazer o deploy do nosso Smart Contract, existe o deploy desse próprio Migrations. Então, ele é igualzinho o outro, ó. Ele vai procurar o migrations.sol e fará o deploy, a publicação dele também na rede que a gente escolher. Então, é isso. Daqui a pouquinho eu falo do teste, essa é a estrutura básica. Com isto pronto, mesmo se eu não tiver numa rede da RSK, eu posso primeiro fazer teste num num simulador de blockchain que o Truffle oferece para a gente.
que é o Truffle Develop. Então, eu vou colocar aqui no nosso pad, vocês vão executar este comandinho agora. Esse aqui é o Truffle Develop. Não sei se vocês estão ouvindo hoje, mas tá uma barulheira aqui, tem cachorro latindo, o papagaio do vizinho começou a falar, começou a chamar, hoje tá agitado. Então, ó, eu voltei aqui para o meu diretório, e aqui eu vou rodar o Truffle Develop. Ele demora só um pouquinho mesmo, tá? E pronto. Olha o que eu tenho aqui. Ele criou, então, um ambiente de desenvolvimento. Então, isso aqui é um simulador de blockchain do Truffle. O endereço para eu acessar isso aqui depois é esse. É o localhost, né? 1270.0.1, na porta 9545. Eu tenho estas 10 contas, com estas 10 chaves privadas. E tudo isso aqui foi gerado a partir deste mnemônico. E, por sinal, eu vou usar este mnemônico na minha demonstração com vocês. Não usem esse mnemônico no negócio de verdade, tá? É que eu tô aqui fazendo uma demonstração com vocês e eu já fiz, já peguei éteres da testnet com esse mnemônico, por isso que eu vou usar ele. Aí eu copiei esse mnemônico agora e vou passar ele para vocês. Tanto aqui, se vocês quiserem colocar no de vocês, quanto eu vou colocar no meu Truffle Config. Tá aqui. Então, salva. Meu Truffle Config agora já tem o mnemônico também. Voltei para cá. O que eu vou fazer agora neste blockchain, nesse simulador de blockchain do Truffle? Primeira coisa que eu vou fazer é compilar meu Smart Contract para ver se ele está em ordem. Para ver se não tem nenhum erro, se não mudou nenhuma versão. E essas coisas acontecem, viu? Eu faço as coisas um dia antes, tá tudo lindo, maravilhoso. Aí eu venho aqui, fazer ao vivo, eles mudaram a versão. Então, a gente vive fortes emoções aqui. Então, compile é o comando que eu vou utilizar para compilar o meu Smart Contract. Eu também poderia utilizar isso fora deste console, diretamente no terminal que eu estava antes, no terminal do DOS, mas aí eu teria que usar o Truffle na frente, então eu colocaria Truffle Compile. Como eu já estou no terminal de desenvolvimento do Truffle, eu vou utilizar apenas o Compile. Então, ele já compilou muito rápido, ó. Repara que ele compilou Migrations, compilou o Simple Storage, e ele guardou tudo isso num diretório Build Contracts. Vamos ler esse diretório? Aqui, ó, apareceu agora um diretório Build, dentro dele Contracts, e aqui a gente tem todos os detalhes do Migrations e do nosso. Eu vou falar do nosso. A gente tem a ABI, que é toda a comunicação, ela descreve tudo que a gente tem para se comunicar com o nosso Smart Contract. Então, são as entradas e as saídas dele. E outra coisa importante para vocês verem, essa parte do Networks, quando a gente publicar em uma rede, é aqui embaixo que vai aparecer, tá? Isso aqui é útil para vocês. Então, guardem essas duas coisas. Bom, isto feito, próxima etapa vai ser o Migrate. O Migrate, ele roda todos os arquivos que estão naquele diretório Migrate. Migrations, né? Aqui é o Migrate. Então, eu vou rodar o Migrate. Muito bom. Foi rapidinho. Lembra que isso aqui é um blockchain simulado de memória. E aqui está, então, o migration. Então, o deploy primeiro daquele migrations, que é dele, e em seguida do meu. Aqui eu tenho o endereço do meu Smart Contract. Lembre-se que sempre que um Smart Contract é publicado na rede, ele tem o seu próprio endereço. Isso que é interessante, que a gente consegue ver o gás utilizado, o gas price aqui, ó, ele está em 20 GWh, que é um valor baixo, é um valor padrão aqui, tranquilo. O custo total em Ether, se fosse em Ether, né, mas esse aqui é o custo, no nosso caso, é em RBTCs, tá?
Se fosse em Ether, você até poderia multiplicar isto aqui pelo valor do Ether também, utilizando esse gas price. Mas a gente já viu que o gas price tem que estar maior, teria que ser uns 50 para agora, então só nisso já ia mais que dobrar esse valor. E o Ether também está mais caro. Então, era isso que eu estava explicando para vocês antes. Com isso feito, o meu Smart Contract já está publicado neste simulador de blockchain. O que acontece agora? Se eu, por exemplo, fechar o simulador, ele sai da memória, porque isso é um blockchain de memória. Então, eu teria que fazer a publicação de novo. Como eu não quero fazer isso agora, eu vou manter ele aqui publicado bonitinho. O que eu quero mostrar para vocês é agora aqui no Simple Storage, lembra aquela parte de Networks? Agora eu tenho a rede 5777, que é a rede Truffle Development, e apareceu um endereço aqui, que é o endereço do Smart Contract, e a transação de publicação desse Smart Contract. Então, ele está publicado nesta rede, que é essa janelinha aqui. Próxima coisa que a gente pode fazer, que já está prontinho também nesse box para vocês, é fazer testes. Vamos olhar aqui, ó. Se eu vier no Truffle Test, eu tenho esse arquivo que é um teste em JavaScript. Eu posso fazer testes em Solidity ou em JavaScript. Aqui eu estou mostrando para vocês em JavaScript. E, para quem lembra aí, a gente fez um webinar há pouco tempo falando só sobre testes no Truffle. Se precisar, vocês conseguem acessar esse webinar depois, e ele tem tutorial em português, tá super fácil. Aqui, eu faço a mesma coisa que naquele Migrations. Primeiro, eu pego as definições do Simple Storage, que é aquele simplestorage.json, ele tá pegando as definições aqui. Ele vai verificar se ele consegue fazer o deploy. Então, ele faz um outro deploy, é uma outra cópia, uma fotografia à parte, é como se fosse um mundo lateral só para fazer teste. Daí, ele vai guardar o valor 89, com, então, 7,89, a partir da conta 0. E depois, ele vai fazer o get para verificar se o valor que foi retornado é o próprio 89. Então, esse é o nosso teste. Para rodar, eu posso rodar fora do Truffle Console, utilizando o Truffle Test, ou no Truffle Console, utilizando somente o teste. Então, ele está fazendo a rede, olha lá, ele já fez o teste, aqui ele mostra o tempo que levou, e o teste passou com sucesso. Maravilha! Bom, já fizemos teste, já publicamos, eu gostaria de interagir com o meu Smart Contract. Eu quero, porque, por exemplo, esse valor que eu guardei, ele é um valor que ele só fez no ambiente de teste. Ele não existe aqui de verdade. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente vê essas coisas. Por exemplo, vamos olhar as contas. Deixa eu colocar primeiro essas instruções no pad para vocês. Vou colocar o teste também. E aqui a gente pode olhar as contas. Por exemplo, este é o comando que eu preciso para pegar todas as contas que estão configuradas nele agora. Não lembra aquelas 10 continhas? Agora elas estão nessa constante accounts. Opa! Olha lá, apareceu a lista das 10. Para acessar qualquer uma delas, é só eu colocar, então, a posição que eu quero acessar do meu array de contas. É isso aí. Com isso feito, se eu quiser olhar o que está lá dentro, por exemplo, eu posso primeiro, eu já tenho o deploy dele, né? Então, eu vou utilizar isto aqui para guardar o deploy que já foi realizado, então o Simple Storage que já foi realizado o deploy, e vou guardar as informações, a instância, nessa constante Simple Storage aqui que começa com S minúsculo. Então, aqui estou eu. Guardei. Esses undefined, não se preocupe, tá? Tá tudo em ordem. Aí, agora eu quero ver
o valor que está lá dentro e colocar um valor lá dentro. Então, aqui estão os comandos para você ver e depois para você, eu vou setar o valor 10. Então, primeiro vamos ver. Simple storage.get. Como ele retorna um número em formato de big number, eu vou transformar isso em número. Tá aqui, ó, tem o 0. Não tem nada guardado lá. Próxima instrução é o set. Eu quero guardar o valor lá dentro. Olha só, quando eu pedi o set, apareceu um negócio estranho aqui, né? Porque apareceu uma transação. Então, esses são os detalhes da transação onde foi guardada essa informação lá dentro. Eu não vou entrar nos detalhes agora, mas se eu vier no get novamente, olha lá o 10, que bonitinho. O 10 está guardado aqui no meu Smart Content. Tudo isso que eu fiz então num ambiente de memória do Truffle. O próximo passo é a gente fazer as mesmas coisas conectado no blockchain da testnet da RSK. Bom, vou sair então do console.exit. Eu voltei agora então para o prompt do DOS. Então, aqui estou eu, saí, voltei para o prompt do DOS. E agora eu vou fazer a mesma coisa na rede da RSK. Lembrando que antes de eu entrar na rede da RSK, eu tenho que atualizar o mnemônico, hein? Eu coloquei ele já lá em cima para vocês, né? Esse mnemônico, então, onde que a gente vai atualizar ele? Aqui, no truffleconfig.js, eu vou colocar este mnemônico aqui dentro. Não se esqueçam de salvar o arquivo, tá? Eu já fiz isso, lembrem que eu já fiz. Com isto feito, eu vou executar agora o Truffle Console. Não é o Truffle Develop, é o Truffle Console para minha rede específica. Então, o Truffle Develop, ele é um Truffle Console para a rede default da Truffle, que é um blockchain de memória chamado Develop. Se eu não colocar nada, ele vai para lá. Com este comandinho aqui, eu vou abrir o Truffle Console na rede testnet. De onde veio esse testnet? Foi configurado aqui. Olha lá a rede testnet configurada. Então, é isso que eu vou usar. Truffle Console para testnet. Esse aqui costuma levar um pouquinho mais, porque ele vai conectar, então, na rede. Eu estou conectada agora na rede da testnet da RSK, utilizando o nó público da RSK para isso. Vou começar fazendo as mesmas coisas que a gente fez antes. Primeiro eu vou fazer o migrate do meu Smart Content. Cuidado quando a gente está na rede, algumas redes públicas, pode acontecer da gente receber essas mensagens no meio do caminho, tá? Não se preocupe com isso, não tem problema, porque o Truffle, ele fica o tempo inteiro vendo se ele não perdeu a conexão. E de vez em quando, de tanto ele olhar se ele não perdeu a conexão, ele perde, né? Porque ele meio que está olhando demais. E por isso que às vezes a gente recebe essas mensagens, então não se preocupe com elas, tá? Eu vou fazer um migrate agora, nessa rede. Repara que eu não fiz o compile de novo. Por quê? Eu já compilei. 2, quando eu faço o migrate, ele automaticamente compila de novo se precisar. Outra coisa importante para vocês darem uma olhada aqui é que às vezes o que a gente está tentando fazer aqui simplesmente não acontece. Por quê? Por exemplo, agora o que eu fiz? Ele está reclamando que o cara que eu usei para enviar a transação, que é o account 0, não existe. E aí, né? Por que esse cara não existe? Vou contar para vocês. Vamos ver como é que tá o meu account agora? Este aqui é minha conta.
essa conta, provavelmente, ela é diferente da conta que eu já fiz, já peguei alguns BTCs de teste. Então, vamos no Faucet. Deixa eu colocar o Faucet lá, se alguém estiver me acompanhando. Apesar de que, se vocês estão usando o meu mnemônico, vocês não vão precisar, tá? Só eu faço e dá certo. E se não der certo com esse, eu troco o mnemônico, não tem problema. Ó, vai dar, ele tá fazendo. Enquanto ele tá fazendo isso aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Então, este aqui é o endereço. Opa, não é esse. Ah, ele tá lá? Não, onde eu pego ele? Aqui. Esse aqui é o endereço da testnet, tá? Agora eu vou mostrar qual que é o endereço que ele gera no Truffle Development. Para isso eu vou sair daqui, tá? Até porque já deu erro aqui, tudo, então eu vou sair. Eu vou executar de novo o Truffle Develop. Então, esse é o outro, tá? Então, no Truffle Develop, eu vou executar de novo as contas, vou pegar todas as contas. Tá, eu já tinha feito antes, por isso que ele não tá deixando eu fazer de novo, ó. Porque eu declarei e ele só não apareceu aqui, ó. Ele perdeu aqui. Ele só fez uma bagunça no console. Próxima coisa, vamos olhar a conta zero de novo, qual que é a conta zero aqui? Olha aqui, ó, a conta zero. Ela é igual a outra, será? O que vocês acham? Vamos comparar? Olha só, gente. Repara, eu vou colocar os dois juntinhos aqui embaixo, tá? Ou melhor, a gente faz assim. Coloca esse cara aqui do lado. E coloca esse cara aqui do lado. Então, olha que interessante. O endereço da testnet é diferente do endereço do Truffle Develop. Por quê? Por um motivo, que é este. Aqui no Truffle Config, repara que quando eu configurei a rede, eu usei alguns parâmetros a mais no HD Wallet Provider, que é isso aqui, ó. M44137 para mainnet, M4437310 para testnet. Isso aqui, ele altera o path de derivação a partir de um mnemônico. Então, quando a gente tem um mnemônico, a partir dele a gente gera endereços. Mas se você, quando o Truffle Development gerou os endereços, ele não gerou utilizando esse path aqui de baixo. Então, ele gerou os endereços no padrão Ethereum. A RSK, ela tem um padrão próprio de endereços. E por isso que, então, a gente fala que o Derivation Path, o path de derivação para RSK é diferente, que é esse aqui. Então, por causa disso, os endereços são diferentes. Eu teria duas alternativas a fazer. Como eu estou fazendo teste com vocês, eu poderia muito bem arrancar esse pedaço daqui e utilizar o mesmo endereço do Ethereum. Mas o que eu resolvi fazer é manter essa parte e ir no Faucet, pegar alguns RBTCs de teste para este endereço novo. Então, agora eu sei até que eu tenho RBTCs de teste aqui. Para vocês verem a diferença, repara que aqui, ó, eu estou no Truffle Development, estou nessa conta, e eu quero, por exemplo, ver o meu saldo aqui. Ó, eu tenho um saldo grandão, este aqui devem ser 100 Ethers, porque eu estou na rede de development da Truffle, tá? Esse aqui é para vocês pegarem os saldos. Vamos mudar de rede, então? Eu quero ir para esta rede agora. Volto para cá, saio da rede Develop e entro no Truffle Console na testnet.
Aqui estou eu na testnet. Novamente, pego as minhas contas. Vamos ver isso aqui. E vou direto olhar o saldo da conta 0, que é a primeira conta do array. Ó, repara que ele tem um número menor, aqui é 0,5 alguma coisa, porque este é o número. Daqui eu posso até olhar essa transação, ó. Esse no Faucet, essa transação me deu 0,05 RBTCs. É esta quantidade que tem lá. Vou deixar essa transação para vocês olharem. Então, aqui no Faucet, essa é a transação onde eu ganhei 0,05 RBTCs de teste. E agora eu sei que eu tenho, então, saldo suficiente para fazer o deploy do meu Smart Contract nessa rede. Então, vamos lá, migrate. Então, ele vai compilar de novo, tentar, né, ver se precisa ou não. Primeiro, ele vai fazer aquele initial, o migrations.sol, novamente. Aqui, às vezes, demora um pouquinho, pode demorar uns blocos a mais. Quando acontece isso, eu aumento o timeout no truffle config. Talvez não precise, ele só está reclamando. Lembra quando ele perde a conexão no meio, porque ele está tentando demais? Isso ele está perdendo, vamos ver se ele vai conseguir ou não. Enquanto ele está fazendo essa parte sempre demora um pouquinho mais. Então, eu vou mostrar para vocês mais algumas coisas aqui que a gente tem nos slides. A gente está fazendo agora esse starter. Eu falei para vocês do token e do pet shop. Para vocês terem uma ideia, a gente, praticamente para quase todos deles, a gente tem no portal de desenvolvedores tutoriais. Estes tutoriais que estão aqui, eles estão em inglês. Eu estou fazendo alguns deles em português, depois no meu blog, para facilitar a vida aí de quem é do Brasil também, para a gente poder ver as coisas nas nossas próprias línguas. Eu vou colocar lá essas informações para a gente ver, para deixar com vocês já registrados os links dos tutoriais. Então, aqui o tutorial em inglês e aqui a Trufflebox. Que são estes aqui. Enquanto isso, deixa eu ver se ele já fez alguma coisa. Alguma coisa aconteceu. Mas ele está perdendo pelo caminho, provavelmente pelo horário. Tá. Repara que ele não conseguiu atualizar o último bloco. E ele ainda não fez o deploy. Quando isso acontecer, se a gente quiser ter certeza se fez, se não fez, o que está acontecendo, eu posso vir aqui no Explorer, na minha conta. Esta é a minha conta correta? Deixa eu ver se eu não errei ali, não. Endereço do Truffle Development, né? Olha aí eu errando a conta. Essa não era a minha conta. A minha conta é o final 507. Deixa eu ver se alguém tem dúvida aqui. Então, eu estou aqui agora no meu endereço. E repara que a única transação que aconteceu no meu endereço foi que eu recebi os RBTCs. Não aconteceu mais nada. Isso quer dizer que ele está fazendo uma bagunça aqui, ó, 6 blocos, e ele ainda não conseguiu fazer o deploy. Então, vou fazer isso de uma forma diferente. Eu vou sair daqui, e vou acrescentar um detalhezinho aqui para facilitar a nossa vida. Sabe o que pode estar acontecendo? Eu posso estar com o gas price baixo agora. Eu posso ver qual que é o gas price correto para isso. Para isso, eu vou acrescentar algumas coisas aqui e depois eu coloco esse truffle config inteiro para vocês, tá bom? Deixa eu pegar um pronto aqui bonitinho. Esse, pegar o do Colors.
Então, esse é um tutorial que a gente tem pronto. Obrigada, Fran, colocou já o meu blog ali, o link. E onde eu estou? Aqui. Eu vou acrescentar no Truffle Config algumas coisas. Primeira coisa que eu vou acrescentar é uma parte para a gente olhar o valor do gas price neste momento, porque pode ser que a gente esteja com problema na rede por causa disso. Então, como que eu vou fazer? Eu vou usar essa função para eu ler coisas aqui ler arquivos. E eu vou usar isto aqui para eu ler um arquivo chamado .gas.price.testnet.json. Esse arquivo existe? Ainda não. A gente vai criar. Então, o que mais que eu preciso aqui? Eu vou também mudar o gas price na testnet para o valor que ele encontrar, ele vai aumentar em 10%. Então, vezes 1.1, que eu estou aumentando em 10%, para eu garantir que a minha transação vai executar na rede. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou verificar o timeout da rede. Eu estou aumentando o timeout da rede para, se demorar para entrar num bloco, a gente não ser desconectado como aconteceu agora há pouco. Então, eu fiz essas duas coisas. Estou salvando. E como eu fiz essas alterações, eu vou passar isso para vocês. E depois eu vou até colocar essas alterações também direto na Truffle Box, tá? Para a próxima pessoa que fizer o Truffle Unbox, já tiver isso pronto. Então, o nosso Truffle Config. Agora, ele tá assim. Tá inteirinho aí para vocês, tá? Quem tá me acompanhando pode copiar e colar o Truffle Config que eu coloquei agora para vocês. Agora, lembra que ele falou, que eu falei para vocês que tem um arquivo aqui, um .gasprice, que eu preciso criar? Esse arquivinho aqui. Eu vou mostrar para vocês como cria, e vou criar ele antes. E vou pegar essa configuração já de algum tutorial que a gente tem pronto. Ó. Eu voltei aqui diretamente para o blog. Vou pegar desse aqui, ó, do token colecionável, que eu sei que eu fiz isso aqui. Esse aqui já está em português. Então, em algum momento, eu tenho aqui, ó, configurando o Truffle. E aqui eu tenho o meu Smart Contract, entendendo, compilando, fazendo deploy, migrate. E faltou o gas price testnet. Deixa eu achar esse cara aqui, que eu preciso da primeira vez que eu chamo ele por aqui. Configurando o Truffle, e eu vou precisar dele. Tá? É esse carinha que eu tenho que fazer. Olha só, ele também não tá aqui. Então, eu preciso deste cara em algum lugar. Eu já trouxe ele pronto de outro lugar. Então, vamos pegar ele de outro lugar. Vou pegar ele, então, vamos ver de onde. Eu estou agora nos tutoriais aqui da RSK direto. Eu vou nesse para desenvolvedores Ethereum, como inicializar um projeto utilizando o Truffle e o OpenZeppelin. Então, aqui eu tenho o carinha que eu quero. Gas Price Testnet. Aqui. Então, é isso aqui que a gente precisa. Onde está ele? Ótimo. Cadê o cara que eu chamo? Eu tenho que criar isso aqui primeiro. Achei. É isso aqui que eu preciso. Eu preciso saber qual é o gas price da testnet hoje. Eu posso fazer isso em qualquer lugar. A única coisa é que isso eu não consigo fazer no console normal, tá? Eu preciso fazer isso no console do GitBash. Já eu respondo a sua pergunta, tá, Tarcísio? Vou só fazer essa parte primeiro. Então, eu abri aqui o GitBash. Na hora que a gente colocar para fazer a transação de novo, que daí ele demora, aí eu respondo a pergunta. Eu tenho que ir no meu diretório, não adianta eu estar aqui onde eu estou, porque eu vou guardar uma informação. Deixa eu achar o meu diretório.
CRSK Starter, né? Deixa eu mudar o lado das barrinhas, eu tô aqui num auxiliar só para fazer isso. Então, eu tô indo, ó, lá pro meu diretório, que é aqui que a gente estava fazendo as coisas, e neste diretório, deixa eu ter certeza que esse é o nome dele. É, né? RSK Starter, tá. RSK Starter, tudo bem. Agora, neste diretório, eu vou rodar este comando para pegar o gas da rede. E é isso que eu preciso passar para vocês antes. Então, eu vou rodar isso aqui no diretório. Voltei aqui. Rodei. Terminou. O que ele fez? Ele criou no nosso diretório de projeto um arquivo chamado .gasprice.testnet.json, onde ele está dizendo qual é o gas price neste momento. Este valor, ele está em hexadecimal. Se a gente quiser conferir esse valor, a gente pode simplesmente converter, ou eu poderia também vir aqui eu estava no Explorer da Testnet, não é isso? No Explorer da Testnet tem uma parte de estatísticas. E nas estatísticas, eu tenho o gas price do momento. Então, aquele número com certeza está parecido com isso. Pode ser que tenha mudado um pouquinho, mas quase nada. Na Gas Station aqui, eu tenho um conversor de unidade. Então, se eu colocar... Não isso, né? Se eu colocar esse número aqui... Olha lá, 63, terminando com 5... 63, terminando com 5. Então, a gente já sabe de onde veio o gas price. Eu alterei, então, o meu projeto. Deixa eu fechar isso que está atrapalhando. Alterei, então, o meu projeto para que ele agora utilize este gas price e ele ainda aumente em 10% para eu garantir que eu não vou passar vergonha de novo aqui com vocês. Agora, ao invés de eu entrar no console para fazer o migrate, eu vou fazer aqui direto, só porque eu tenho mais controle aqui, é mais fácil de eu ver. Então, eu vou rodar um truffle migrate aqui onde eu estou agora. Então, agora, como eu não estou no console do truffle, eu tenho que colocar o truffle na frente. Então, truffle migrate, rede testnet. Ele já me mostrou o gas price, eu já fiz até a conversão para a gente. Vai começar, e enquanto isso eu vou conversar, responder a pergunta do Tarcísio. Como é que funciona a questão do gas price alto e baixo? Quem que analisa para atrasar ou acelerar a confirmação? Quem recebe o gas price é o minerador vencedor no Proof of Work. E na testnet também? Sim, então vamos lá. Primeira coisa, o que é uma testnet? Uma testnet, ela é uma rede igualzinha à mainnet, que ela tem validadores da mesma forma que tem na mainnet, que são remunerados por isso, que eles são recompensados por validar as transações, mas eles estão ganhando Ethers ou RBTCs que não valem nada. Geralmente, não é todo mundo que tem interesse em ser minerador de testnet, né? Mas, geralmente, as grandes empresas do meio, né? Então, elas acabam sendo validadoras, porque elas estão usando a testnet. Todo mundo, antes de fazer alguma coisa na mainnet, faz na testnet primeiro. Ninguém está a fim de gastar dinheiro direto na mainnet. Então, é comum que algumas empresas, principalmente as maiores, elas tenham mais interesse em manter nós de testnet. Isso é super normal. Enquanto a gente está conversando, repara que o Migrations já fez o deploy. E aí, a outra coisa que você está falando é assim, o que o minerador recebe não é exatamente o gas price, mas ele recebe o gas. O que é o gas? Ele é o gas price multiplicado pela quantidade de gas. Ou eu deveria falar o contrário, né? Então, eu tenho a quantidade de gas, eu tenho quantos litros de gasolina eu preciso,
e eu tenho o valor do litro de gasolina. O que o minerador recebe é a multiplicação da quantidade de litros vezes o valor do litro da gasolina. É essa a recompensa dele. Quem define que o gas price ficou mais caro ou mais barato? Não é exatamente, a gente tem a rede, por exemplo, quando eu fiz aquela consulta, qual é o gas price, aquilo lá, ele está me retornando o gas price médio dos últimos N blocos, eu não lembro quanto que é o N, tá? Mas é isso que ele está retornando. Quando a gente vai num gas station, por exemplo, e eu estava mostrando para vocês o gas station eu estava mostrando o gas price aqui, então isso é a média do gas price dos últimos blocos. Aqui a gente até vê como é que está o custo, ó. E aqui, por exemplo, que a gente está vendo os cálculos, né? Ele está vendo o cálculo de um e de outro. Eu vou colocar mais um link aqui para vocês, legal, que está na outra janela. Que é, por exemplo, o gas station do Ethereum. Até dar um refresh aqui para ver se é isso mesmo. Então, repara, ó, agora no Ethereum, se eu quero que uma transação seja confirmada logo, eu tenho que mandar um gas price de 45. Então, eu vou definir isso, eu vou definir que eu vou pagar o preço do litro de gasolina em 45 para o minerador ter mais vontade, mais interesse em minerar a minha transação. Então, no fundo, o que a gente está falando é que quem define o gas price não é bem o minerador. Exato, é isso aí. Quem define o gas price é a pessoa que tem interesse em ter a sua transação validada. Só que se você vê que as pessoas estão mandando de um valor alto e você vai mandar num valor baixinho, ninguém quer minerar a sua transação. Então, a transação fica presa numa fila, como você falou. Essa fila a gente chama de mempool. E a mempool, eu não lembro o tempo do Ethereum, eu sei do Bitcoin, por exemplo, no Bitcoin, a mempool dura 2 semanas. Você mandou sua transação para a mempool, ela vai ficar lá parada por 2 semanas. Se em 2 semanas ninguém minerou sua transação, ela simplesmente é descartada. Por isso que a gente fala que simplesmente você mandar a transação para o blockchain não quer dizer muita coisa. O que interessa é ter a transação dentro de um bloco. É ter a transação, o hash da transação atrelado ao hash do bloco, que por sua vez vai estar atrelado ao hash dos blocos anteriores e posteriores, e aí sim você tem a segurança da transação imutável na rede. Agora, só mandar a transação do blockchain não quer dizer nada. É isso para nenhum blockchain. E é isso mesmo. Quando a gente manda um preço baixo, a transação fica lá esperando alguém ter vontade de validar a transação. E tem umas coisas muito engraçadas. Semana passada, acho que foi semana passada, ou foi segunda-feira, eu já não lembro mais. Eu fiz uma transação até foi de Bitcoin, da minha Trezor, para uma carteira, que eu estava juntando Bitcoins numa carteira, que eu precisava fazer uma transferência. E a transação que eu fiz, foram 2 transações, uma de uma exchange para Trezor e outra da Trezor aí para uma carteira. A que eu fiz da exchange para Trezor levou quase 2 horas para confirmar. Uma transação de Bitcoin, e foi antes dessa subida, que nessa subida as transações agora elas estão mais agitadas aí. O gas price que a exchange mandou estava bom, estava razoável, eu fui olhar na fila, a gente tem como olhar a fila, né, do Bitcoin, mas o negócio não ia. Sim, então, às vezes, acontecem umas coisas muito interessantes. Um outro caso que eu posso contar também, divertidíssimo, agora, né, na época não foi divertido, não, é que, por exemplo, a gente fala que o Bitcoin, ele minera em média a cada 10 minutos. É em média. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que ele minere 2 blocos com uma diferença de 5 minutos ou de 2 minutos e leve meia hora para minerar um bloco. E uma vez isso aconteceu quando eu era a líder de blockchain de uma exchange e um amigo do CTO fez um depósito e nada do depósito ser confirmado na exchange. Então, o CTO era meu chefe, né? Então, ele liga pro chefe dele, pro amigo dele, que por sinal é meu chefe, que me liga daí até tarde da noite. Ai, por que a transação não foi confirmada? O que aconteceu? Aí a gente vai lá, olha no blockchain e tal. Não tem o que fazer, ninguém valida nada, ninguém cria bloco.
Então, essas coisas acontecem, pode acontecer em qualquer blockchain. É interessante vocês conhecerem isso, saber como é que as coisas funcionam, né? Esse tempo que eu fiquei falando deve ter minerado tudo, não é possível. E minerou. Olha que bonitinho, ó. Então, agora a gente já tem o Simple Storage na rede. Eu posso ver essa transação, por exemplo, eu vou mandar essa transação lá no nosso pad, só para deixar ela reservada, guardada para mim também. Esse aqui é a minha carteira, né? Vamos ver. A minha carteira vai aparecer com mais, ó, um monte de transação. Ele tentou anterior também, tanto que, ó, anterior ele criou o primeiro, não conseguiu criar o segundo, parou no meio porque eu cancelei, né? Aí a segunda vez ele criou o primeiro, mandou o endereço dele, que ele gravou naquele migrations.sol, criou o segundo, gravou no migrations. Por isso que o Truffle faz 4 transações aqui. Isso até é uma coisa que, assim, nem sempre a gente usa Truffle para fazer publicação de smart contract, tá? Eu prefiro fazer pelo Remix, por exemplo. Por quê? O Truffle fica um pouquinho mais caro. É importante vocês conhecerem isso. Eu amo de paixão o Truffle, mas na hora de publicar alguma coisa em mainnet, que o dinheiro é de verdade, eu faço pelo Remix. Então, essa aqui é a transação da publicação do nosso Smart Contract. E este aqui é o endereço do Simple Storage. Esse é o nosso Smart Contract. Agora que eu já sei que ele está publicado na rede, se eu voltar aqui naquele Build Contracts, lembra no Simple Storage? Eu estou com ele aberto. Eu vou voltar aqui para baixo, na parte de Networks. Essa Network 31 é a rede da RSK. Eu tenho guardado aqui, então o Truffle, ele guardou para mim o endereço do meu Smart Contract na rede. Isso é super legal, porque agora ele sabe isso para mim e eu não preciso me preocupar com isso neste momento, se eu usar isso no Truffle Console, que é o que a gente vai fazer. Então, agora eu posso voltar para o Truffle Console. Cadê? Truffle Console, testnet. Eu lembro dessa transação de 10k de FII. A gente acha que isso foi erro, né? Assim, ninguém em sã consciência teria feito isso. Pode até ter sido um cara fazendo alguma coisa de forma automática. Eu lembro que eu não fui ver os detalhes, mas ficou, né? Isso aí ficou bem, bem interessante. Assim. Não é a primeira vez que isso acontece, não. Mas eu lembro dessa história da transação, onde o cara gastou uma fortuna. Foi a do dia 11 de junho, essa mesmo. Bom, eu tô na testnet. Vamos lá fazer o que a gente ia fazer. Vou fazer aquele esquema das contas. Isso já tá no pad, eu não preciso fazer de novo. Então, eu peguei as minhas contas novamente. Posso verificar meu saldo. Meu saldo agora deve estar um pouquinho mais baixo. Lembra que ele tinha os 5, agora ele não tem mais, afinal ele gastou para fazer smart contracts. Eu quero agora fazer a mesma coisa que eu fiz no console do Truffle. Então, primeiro, eu vou guardar numa constante a instância do Simple Storage que o Truffle tem o endereço. Está lá guardada. Uma forma de a gente ver que isso aqui funcionou, se eu colocar Simple Storage, ponto, ele tem um autocomplete. E eu apertar a tecla Tab 2 vezes, ele vai me mostrar todas as opções que eu posso escrever depois. E se eu fizer isso e ele me mostrou as opções, quer dizer que ele realmente está no lugar certo. Por exemplo, eu quero ver o endereço dele. Eu pus ADD, aperto Tab, ele completa, Enter, esse é o endereço do meu Smart Contract. Então, isso facilita a nossa vida também. Existe algum valor lá no Smart Contract? Repara que ele demora um pouquinho mais do que quando a gente estava no console do Truffle de memória, porque agora ele está consultando na rede, tá? E, de novo, é 0, porque não tem nada lá. Vamos fazer um 7.
Vocês podem escolher que número vocês querem que eu coloque no set. Fala um número aí. Quem falar primeiro eu coloco. Escolhe um número. Tá bom, 5. Então, é isso aí. Então, a transação vai ser essa aqui, ó. Simple Storage 75. E ele vai fazer isso da conta default, tá? Porque eu não pus nada no front. Se eu colocasse, eu poderia tentar fazer de outras contas. Então, isso aqui que está acontecendo, ele está mandando para a rede, para testnet da RSK, ele está mandando o valor 5 para ser gravado na variável do nosso Smart Contract Simple Storage. Qual que é o nome da variável mesmo que eu esqueci? Na variável Storage Data. É isso aí. É isso que ele está fazendo. Parece que ele não está fazendo nada aqui, mas ele mandou a transação. É que, no caso, ele só vai me devolver quando a transação estiver na rede. Eu posso ver se essa transação que está acontecendo, para eu não ficar assim, tão sem saber o que está acontecendo, pelo meu endereço. Então, se eu olhar o meu endereço, eu tenho chamada, apesar de que esse aqui ainda... Não é o meu endereço que eu tenho que olhar, é o endereço do Smart Contract. Cadê o endereço do Smart Contract? Lembra que eu coloquei ele aqui? Aqui. Vamos ver se mandaram uma transação para ele. Vou abrir uma janelinha nova. Uma outra coisa que pode acontecer. O que acontece quando eu estou no Explorer? O Explorer, ele é um banco de dados centralizado de alguém que está olhando o blockchain e colocando as informações aqui. Então, o que está acontecendo nesse caso? É a própria RSK que ela tem os nós da testnet, aí ela pega esses nós, faz uma cópia deles num banco centralizado, indexa tudo e coloca aqui para a gente poder ficar fazendo buscas. Da mesma forma como o Etherscan faz a mesma coisa para o Ethereum. Por que tem um... O Etherscan.io faz a mesma coisa, ele tem lá os nós dele de Ethereum, ele pega os blocos, conforme ele vai descobrindo os blocos, manda para um banco de dados centralizado, indexa e deixa a gente fazer pesquisa. Por causa disso, às vezes leva uma pequena diferença entre a transação estar minerada e a transação aparecer no Explorer, tá? Por isso que eu queria mostrar para vocês, só que eu não preciso mais. Então, aqui, por exemplo, a gente vê que teve a chamada, não é esse que a gente vê. Aqui a gente vê que teve a chamada dele. Ó, um contract call. E eu teria que estar atualizando aí para ver mais coisas. Vamos ver o que aconteceu aqui? Aqui, ó. Exatamente isso. Então, ele demorou um pouquinho e depois que a transação foi para um bloco, ele me retornou, então, o receipt, que seria o recibo de entrega da transação, quer dizer, a transação está num bloco, dizendo exatamente o que aconteceu na transação, qual que é o hash do bloco que ela entrou, qual que é o número do bloco, gas utilizado, qual a conta, para qual conta. Então, essa aqui é a minha, a de baixo é o Smart Contract. E se a gente olhar agora o GET novamente, a gente vai ver que, olha que bonitinho, ó, o número 5 está lá no nosso Smart Contract guardadinho. E é isso, você vê que a gente pegou uma Truffle Box que estava prontinha, eu fiz uma alteração só por causa do valor do gas, eu vou aproveitar até e atualizar a Truffle Box original com isso, que é para a próxima vez que vocês precisarem, vocês não se preocuparem com isso, já deixar isso pronto para vocês, tá? E eu queria falar que existem outras Truffle Boxes que a gente pode usar também. Deixa eu voltar aqui. Eu falei da Starter, né? Como eu falei para vocês, tem a Token, que ela tá prontinha para fazer o token. A Token, ela tá... Deixa eu colocar aqui direto. Ela tá aqui
E uma dica, se alguém quiser brincar com ela, é Truffle Unbox. E ela não está no caminho oficial ainda da RSK. Então, se você fizer este caminho, você consegue fazer o unbox do Truffle de Tolkien, tá? Então, esse é um que vocês podem brincar. Outro legal é o do Pet Shop, que é aquele tutorial original da própria Truffle. A gente está com o tutorial dele em inglês, e eu vou fazer em português, tá na minha lista de tarefas aí para fazer logo, logo. E para vocês conhecerem, então, o próprio Pet Shop, vocês podem ir no Truffle Box mesmo. Deixa eu fechar algumas coisas aqui para eu mostrar para vocês o que precisa. Aqui eu abri meio mundo, né? Então, onde a gente tá? Gas Station. Esse é o do Starter que eu mostrei para vocês em inglês. As nossas Truffle Box, esse aqui é o do Pet Shop. Meus repositórios, então, ó, o Tolkien tá aqui embaixo. Aqui é o Tolkien. O Pet Shop como um box. E eu queria mostrar uma última coisa para vocês, que eu estava fazendo até um pouquinho antes de começar o webinar. Olha que fofo esse front-end, gente. Esse aqui é o do Next. É de uma das nossas boxes que a gente tem. Só que se eu rodar ele agora não vai acontecer nada, porque eu fechei, eu estava rodando ele no console de desenvolvimento do Truffle. E aí eu fechei para começar o webinar, portanto ele não existe mais, ele desapareceu. Mas só para vocês verem que a gente tem alguns exemplos de front-end. Uma coisa que eu gosto desse é que ele inclusive faz a conexão em cada rede e diz qual é o último bloco da mainnet, qual é da testnet. E também ele está mostrando qual é o valor que existe no Simple Storage. Cada vez que você clicar no update, ele vai atualizar essas coisas. Se eu clicar no update agora, vai dar erro, porque eu não tenho nada pronto. Tá bom? Então é isso. Deixa eu finalizar os últimos slides aí. Ver se vocês têm alguma pergunta. Vocês têm perguntas? Deixo aqui para vocês, então, os próximos webinars. Em agosto, a gente vai fazer 3. E por que a gente vai fazer 3 em agosto? Vou até mostrar para vocês. No Twitter, semana passada, eu estava fazendo uma pesquisa, a RSK estava fazendo uma pesquisa. Cadê a minha pesquisa? Aqui. A gente estava fazendo uma pesquisa para ver o que as pessoas queriam aprender nesses webinars, porque eu estou aqui à disposição de vocês. Se vocês me falarem que vocês querem aprender alguma coisa diferente, eu vou programar isso num dos webinars. Então, é só falar. E nessa pesquisa, uma coisa que a gente percebeu, olha que interessante. Primeiro que as coisas estão parecidas, mas tem muita gente ainda querendo saber o básico de blockchain. Inclusive, eu lembro que os primeiros webinars que eu fiz, e que eu estava falando coisas mais básicas, eu sei que eu tinha mais gente assistindo. Então, o que vai acontecer no mês de agosto, eu vou, até ao invés de eu fazer quinzenal, eu vou fazer 3 webinars, só que eu vou fazer um para cada um desses tópicos, que é aquilo que eu mostrei. Então, vai ter um de básico, um para desenvolvedor, um de caso de uso. Quais são eles? Dia 12 de agosto, que é o primeiro para iniciante, e eu vou mostrar como é que a gente vai criar uma carteira, só que a gente vai aproveitar e conhecer a R-Wallet. A R-Wallet, ela é a RSK Wallet, então é uma carteira para celular, que a RSK criou, que você vai poder baixar na Google Store, na Apple Store. E aí a gente vai criar essa carteira, vai criar outra pelo MetaMask, pelo NIFT, por algum outro caminho, e vai transferir RBTCs de teste de uma carteira para outra. A gente vai aprender a mexer em carteiras. E isso é super importante para quem está começando, mesmo para quem não é desenvolvedor, você saber simplesmente gastar uma cripto, utilizar uma cripto faz total diferença. Então é isso que a gente vai fazer. Se preparem. Aí na semana seguinte, no dia 19, aí é um foco mais para os desenvolvedores, porque a própria R-Wallet, ela é construída em cima de uma biblioteca nova que a gente lançou, que é a RSK3JS. A RSK3JS, ela é o equivalente da Web3JS, mas com foco mais na RSK. Então, eu vou mostrar como é que a gente usa essa biblioteca. E depois,
no final de agosto, vai ter um webinar para o público em geral, que é sobre os casos de uso na RSK. O que já foi feito na RSK? O que está sendo construído? Então, tem muita gente que me pergunta isso, e a ideia é mostrar alguns casos bem legais para vocês. Então, esta é a programação dos próximos webinars. Essa parte aqui está no início do nosso pad, toda a parte, então, para vocês saberem mais. Então, tem o Twitter em português, quem ainda não se inscreveu, aproveita, porque daí é onde a RSK oficialmente está mandando as informações em português. E eu deixo meus contatos aqui para vocês também. Então, a parte em português, geralmente, dos tutoriais está no meu blog. Tem o meu YouTube também. Alguns vídeos, eles acabam sendo publicados primeiro no meu YouTube e depois na... gostei. E depois é que eu mando aqui, tá? E eu gostei, o Tarcísio está me dando uma ideia interessante. Para eu primeiro mandar as instruções antes, uma semana antes, para vocês tentarem fazer, e depois assistir o webinar e ver se deu certo e tirou dúvida. Gostei. Vamos fazer isso sim. Eu não vou conseguir fazer isso para o da Wallet, porque a Wallet eu vou pedir para o pessoal instalar o Wallet antes. Mas eu não sei se vou conseguir fazer tudo. Mas com certeza, pro da segunda semana, que é da biblioteca RSK3, eu vou fazer dessa forma então. Gostei, viu, Tarcísio? Vamos fazer essa inversão e ver o resultado com o pessoal também. Muito bom. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero então que vocês tenham gostado. E a gente se encontra de novo no dia 12 com um webinar para iniciante para a gente mexer com carteiras. Então é isso, pessoal. Boa noite a todos.